Olá, irmã Neide, graça e paz, seja bem-vinda. Daqui a um minuto nós já vamos iniciar o nosso estudo, tá? Olá, irmã Zenilda, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Mais um pouquinho nós já estaremos iniciando o nosso estudo. Ô, pastor Joanã, seja bem-vindo. Irmão Jefferson, também seja bem-vindo. Deus te abençoe. Irmã Rosa, seja bem-vinda também. Deus te abençoe. Muito bem, irmãos. O estudo de hoje, então, é o estudo número 3, falando sobre santificação, né? Sempre lembrando os irmãos que esse foi o estudo que fizemos semana passada. Na quarta-feira, o irmão Sidney fez lá na igreja. Na quinta-feira, nós fizemos lá na casa dos irmãos Nico e da Dênia. E sábado, na sexta, como não está acontecendo o pequeno grupo aqui em casa, e nesse sábado também não fizemos na casa da irmã Paula. Então, nós estaremos fazendo esse estudo que foi feito semana passada, tá bom? Gustavo também está assistindo. Então, nós vamos orar para Deus nos abençoar nesta noite. Irmã Cleide também está chegando, seja bem-vinda. Irmã Jaque também, seja muito bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então, vamos orar? Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa, nesta noite, nos conduzir nesse estudo, que possamos compreender a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa ficar bem clara à nossa mente, Senhor, e que nós possamos, dessa maneira, a cada dia, Senhor, te servir melhor, Senhor Deus, obedecer os teus mandamentos, andar no teu caminho. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida da irmã Irma, que foi hoje na UPA, graças a Deus ela está bem, Senhor Deus, é só uma gripe mesmo. E nesse momento peço, Senhor Deus, pela vida da Lúcia, Senhor, que me avisou hoje à tarde que ela está internada, esperando uma UTI, para fazer então a cirurgia na cabeça, Senhor Deus. Ó Senhor, desde já que esse médico, que esse cirurgião, neurocirurgião, Senhor Deus, possa ser tomado por Ti, Senhor, e para que essa cirurgia possa ser bem conduzida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Temos a igreja assistindo, né, Pastor Joanã? Vamos lá então. Irmãos, santificação. Irmão André, seja bem-vindo. Então estamos no terceiro estudo dos nossos pequenos grupos. E hoje nós vamos continuar conversando sobre santificação. Eu gosto sempre, irmãos, da gente voltarmos naquilo que nós fizemos atrás, para que nós possamos verdadeiramente entender a palavra de Deus, né? Então, o primeiro estudo sobre santificação, nós aprendemos que a santificação é um processo, tá? Que é um processo que se desenvolve na vida do cristão, tá? Que ele tem um início e depois ele vai seguindo na nossa vida. Gislaine, também seja bem-vinda. Deus te abençoe. Graça e paz. Irmã Roseli, boa noite. Graça e paz. Deus abençoe. Então, no primeiro aprendemos que é um processo. No segundo estudo sobre santificação, nós aprendemos o quê? Que a santificação, ela depende de dois elementos. Tanto o Espírito Santo de Deus vai atuar para que nós nos santifiquemos, como nós, o crente, o cristão, o Filho de Deus, também tem essa ação no desenvolvimento da santificação, da santidade em nossa vida. Olha aí o Jonathan, seja bem-vindo. Márcia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Lembrando, irmãos, que se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem fazer, tá? Eu posso tentar estar respondendo essa pergunta. Pode ser sobre os estudos passados ou sobre o que nós estamos estudando hoje. Então foi isso. Processo, e a santificação é um processo, e a santificação ela é desenvolvida pelo Espírito Santo e pelo crente, pelo salvo. Muito bem, hoje nós vamos então aprender quem está apto à santificação, né? Quem pode se santificar? Qualquer pessoa? Qualquer um pode se santificar? Não. Somente poderá ser santificado aquele que foi regenerado. Aqui é muito importante entender a diferença básica entre a santificação e a regeneração. Infelizmente, muita gente confunde esses dois estágios distintos da obra de redenção. A regeneração, que nós já estudamos, irmãos, é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador. Que acontece uma única vez e de forma imediata. A regeneração é o novo nascimento. É quando nós nascemos de novo, quando nós somos salvos. É quando Deus vivifica o pecador que está morto morto em seus delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 4, nós vamos ver isso. A salvação pela graça. Então diz a palavra lá em Efésios: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Deus, porém,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ok? Então, Deus nos vivificou, Deus nos deu a vida eterna, Deus nos salvou, Deus nos regenerou. Como não há como alguém ser mais ou menos nascido, então a regeneração é uma obra definitiva e completa. Ou você nasceu, ou você não nasceu. Na metade, não tem jeito, tá? Então, é o momento em que você abre teu coração para Jesus. Lembra que na última semana, Jesus está batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele. Então, a vida eterna. O irmão Orlando, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, é muito importante isso. A salvação, a regeneração, ela é feita por Deus. É um presente de Deus. Lembra na última semana? Deus está oferecendo a vida eterna para as pessoas. E a pessoa só precisa fazer uma coisa: aceitar, abrir o coração. Aí ela vai nascer de novo, ela vai ser regenerada. Muito bem. Então, a regeneração é uma obra definitiva e completa. A pessoa nasceu, foi salva, passa a ter a vida eterna. O Espírito Santo mora dentro dela. Por outro lado, como vimos, a santificação é um processo gradual, que inclusive tem seu início a partir da regeneração. Uma boa maneira de entender a diferença entre a regeneração e a santificação é saber que a regeneração é um novo nascimento, enquanto que a santificação é um crescimento. Então, nascemos de novo, fomos regenerados, Deus nos deu uma nova natureza. E a partir disso, a santificação é que vai fazer com que a gente cresça. E aí vai começar a acontecer aquilo que nós falamos semana passada. O Espírito Santo vai atuar para que a gente cresça. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a Bíblia diz que nós podemos extinguir o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo. Assim como nós podemos nos encher do Espírito Santo. Então, aí nós começamos a crescer. Obviamente, irmão, só poderá crescer e se desenvolver aquele que nasceu. Portanto, só poderá se santificar aquele que foi regenerado. Se a pessoa nunca teve um encontro com Deus, se ela nunca foi regenerada, ela não vai conseguir se santificar. Ela vai tentar procurar da sua própria maneira, e se não tiver a participação do Espírito Santo, nós não vamos conseguir crescer espiritualmente. Nós não vamos conseguir nos santificar para nos aproximarmos de Deus. Essa verdade também nos leva a rejeitar um entendimento que, infelizmente, é muito popular entre os cristãos da atualidade. Vamos prestar atenção. Muitos pensam que a santificação é a causa da salvação, no sentido de que é necessário se santificar para ser salvo. Isso não existe, irmãos. Não existe uma pessoa do mundo querer melhorar por si própria, ir melhorando a sua vida, a sua condição espiritual, para daí poder ser salvo. É sempre ao contrário. Nós precisamos chegar da maneira que estamos até Deus. E Ele nos salvando, aí Ele vai nos tornar uma pessoa melhor. Essa verdade também nos leva a rejeitar o entendimento. Muitos pensam que a santificação é a causa da salvação. Alguns pensam, aquela pessoa começou
a ajeitar a sua vida, mentia, não mente mais. Então, por isso que ele vai ser salvo. No sentido de que é necessário se santificar para ser salvo. Não funciona assim. Primeiro precisamos entregar a nossa vida a Cristo, para que o Espírito Santo que vem morar dentro de nós possa sim começar esse processo de nos santificarmos, de melhorarmos, tá? E aí sim, como aprendemos semana passada, existe a nossa participação. Nós vamos ver hoje também, bem corretamente, que tem uma participação nossa. Vamos lá. No entanto, é exatamente o contrário, ou seja, o cristão é santificado não por ser salvo, mas porque é salvo. Então, se eu sou salvo, se eu fui regenerado, se eu nasci de novo, automaticamente vai começar um processo de santificação em minha vida. Ele cresce espiritualmente não para nascer de novo, mas porque já nasceu. Se tiverem dúvidas, pode colocar aí a perguntinha de vocês, tá bom? Estamos juntos. Muito bem. Já falamos que... Então vamos ver. Então nós vimos agora quem está apto à santificação. Quem foi regenerado. Quem é salvo. Como ocorre a santificação? Nós já falamos que a santificação é uma obra operada por Deus e o cristão. É participante desse processo, certo? Assim, a santificação ocorre no interior do homem, de modo que ela naturalmente afeta o homem por inteiro. Ou seja, vai afetar o nosso corpo, a alma, o nosso intelecto, a nossa vontade e a nossos afetos. Tá chegando uma prima minha, Selmira, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Sempre bom ver que você está assistindo aí as nossas lives, tá? Quem entra depois, é importante vocês, depois que acabar, assistirem do início, para vocês terem um entendimento correto daquilo que nós estamos falando. Muito bem, então a santificação ela vai ocorrer em tudo, né? No nosso corpo, na nossa mente, no nosso intelecto. A Bíblia expõe a santificação sob duas linhas simultâneas. Primeiro, como que ocorre a santificação? Muito bem, lembra que nós falamos que existe a nossa parte para que eu possa me santificar? Então, primeira parte, a mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa. Mesmo após ter sido regenerado, a natureza pecaminosa não é retirada do homem, certo? Mas é através da santificação que essa velha natureza é subjugada e mortificada. Conseguimos entender bem isso? Que um dos processos é nós precisamos matar o velho homem. Assim como Jesus, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, onde nós lemos, que Cristo nos vivificou, quando Ele nos salvou, quando Ele nos regenerou, Ele nos vivificou, tá? Então, nasceu um novo ser, agora que nasceu do Espírito e da água. Muito bem, então, aquela velha carne, aqueles velhos pecados, esses eu preciso matar, esses eu preciso destruir na minha vida. E eu sempre digo o seguinte, você já me falando isso na igreja, Jesus nos deu a capacidade de vencer todos os pecados. Nós vamos cair? Nós vamos ter dificuldades? Sim, mas Deus nos deu a capacidade de nos levantarmos, de nós vencermos. Não era para cair, tá, irmãos? Não é normal isso, tá? Mas é porque nós caímos porque somos fracos. Mas Jesus nos deu, o Espírito Santo nos dá a capacidade
de nós vencermos o pecado. Seja bem-vinda, Ana Carolina, Deus te abençoe. Então, precisamos entender isso, tá? Eu sempre uso uma coisa bem simples, bem fácil de entender. Eu posso sair agora à noite e ir num bar, encher a cara. O Espírito Santo não vai me proibir. O Espírito Santo não vai me impedir de fazer isso. Mas por que eu não vou fazer? Porque o Espírito Santo me dá a capacidade, o poder de vencer o pecado. E nós precisamos nos apropriar disso. Falar não para o pecado. Insistir em não. Fugir do pecado que nem José fugiu. Desviar do pecado. Resistir ao pecado. Porque Deus nos muniu de poder, de força para vencê-lo. Pode crer nisso. Tenha convicção, tenha certeza disso. Então, primeiro vamos mortificar o velho homem. Segundo, o que vai ocorrer na santificação, seja bem-vindo, irmão Sidney, Deus te abençoe, é o revestimento. Então matamos o velho homem e ao mesmo tempo nos revestimos do novo homem, que foi criado em Cristo para as boas obras. Enquanto que a velha natureza vai mortificada, crucificada com Cristo, o remido é conduzido a um modo de vida em Cristo que agrada a Deus. Então nós destruímos as coisas que desagradam a Deus e começamos a praticar, a nos revestir das coisas que agradam a Deus. É isso que ocorre no processo de santificação, irmãos. Veja lá o que diz agora em Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então isso é santificar. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu tinha pensamentos impuros, eu estou lutando para não ter mais pensamentos impuros, certo? Então, esse é o processo da santificação. Tirar as coisas do homem, matar esses desejos ruins, horríveis, e nos revestir das coisas que agradam a Deus. Além disso, irmãos, a santificação é realizada na vida do cristão através de vários meios que o Espírito Santo emprega. Por exemplo, vamos lá. Precisamos ler a Bíblia. E hoje é tão fácil ler a Bíblia, né? Se você tem dificuldade de ler, você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia. Eu agora parei de viajar, né? Estou em casa por causa da pandemia. Eu estou em casa. Seja bem-vinda, Lorena. Deus te abençoe. Mas eu criei um hábito. Em vez de viajar escutando música que porcaria, ou rádio, eu ouço a Bíblia. Eu ouço a Bíblia. E é muito bom. Então, precisamos ler. O estudo da palavra de Deus é importante. Isso que nós estamos fazendo agora, estudando a palavra de Deus, é importante no nosso processo de santificação. A oração é importante, nos ligarmos mentalmente com Deus.
Mesmo que não seja, talvez então, se você tem alguma dificuldade, você não está orando ajoelhado, mas sente na cama e peça em Deus. Peça a Deus. Converse com Deus sozinho. A comunhão é muito importante, nos reunirmos com outros cristãos. A comunhão agora é tão difícil, né? Mas aqueles momentos que passamos juntos nas quintas-feiras, agora somos num número bem pequeno lá na casa do Nico e da Dênia, é maravilhoso. Aquele momento que passamos juntos lá na Paula é maravilhoso. Aquele momento que passamos quarta-feira à noite lá no pequeno grupo da igreja. A escola bíblica, o culto de domingo à noite, a comunhão ela é muito importante para o crescimento, para a santificação das nossas vidas. E a adoração, né? Precisamos adorar juntos, né? Cultuar Deus juntos, né? O que estamos fazendo aqui também. Fazemos lá no culto também. Tudo isso vai fazer com que Deus vai nos direcionar providencialmente para uma vida de santidade com Ele. Deus vai usar todas essas coisas. Ele vai usar a leitura, Ele vai usar o estudo da palavra, Ele vai usar a oração, Ele vai usar a comunhão, Ele vai usar a adoração. E todos esses elementos juntos o Espírito Santo vai fazer com que a gente possa ser conduzido à santidade. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir, mas precisa da nossa parte, precisa das nossas atitudes. Irmãos, alguém gostaria de colocar alguma pergunta, alguma coisa? Nós estamos encerrando então o estudo de hoje, né? Que é a parte número 3, falando sobre santidade, santificação. Espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham entendido o que nós estudamos hoje. Você que chegou depois, assista o vídeo inteiro. Vai ser muito bom, vai ser edificante para a sua vida. Irmãos, eu gostaria de pedir que nós estivéssemos orando. Eu vou orar mais uma vez antes de encerrar, mas eu queria que você orasse essa noite, pedindo pela Lúcia, lembra, né? A Lúcia, aquela senhora que a Dirce levou para a igreja, ela fez a consulta hoje no HU e ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está internada, aguardando UTI para fazer a cirurgia, né? E ela é problema vascular, né? Problema na cabeça, então é uma cirurgia muito difícil, muito complicada, então precisa intervenção de Deus, tá bom? Então vamos orar por ela, né? Vamos orar pelos nossos membros, vamos orar por todo mundo, que todo mundo possa procurar nesses dias que nós temos poucas pessoas no culto, que nós verdadeiramente possamos nos integrar. Falei ontem no culto, volto a repetir, irmãos, se souberem de algum irmão, de alguma pessoa próxima dos irmãos, se alguém perdeu o emprego, se alguém está passando por alguma dificuldade de alimentos, não deixem de me avisar para que a gente possa cuidar dos nossos domésticos da fé, para que ninguém passe dificuldade na nossa igreja, na nossa comunidade, que possamos dessa maneira verdadeiramente viver uma família, né? Sermos a família de Cristo aqui em Cascavel, principalmente no bairro Santa Cruz, tá bom? Deus abençoe todos vocês, que realmente possamos juntos compreender esse processo da santificação em nossas vidas e que dessa maneira nós possamos crescer, ou seja, crescer espiritualmente. Sabe quando você escuta alguém falar que quer crescer espiritualmente? Ele poderia falar, eu quero santificar a minha vida.
É a mesma coisa. E quanto mais nós nos santificarmos, mais vamos nos aproximar de Deus. E sempre lembrando, né? Sejam santos, como é santo o vosso Deus, né? Sem santificação é impossível chegar até Deus. Então, esse processo precisa acontecer. Se em nossas vidas esse processo está paralisado, se esse processo de santificação, de crescimento espiritual está parado em nossa vida, nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que esse processo possa ser retomado e cada dia possamos nos aproximar mais de Deus. Deus abençoe todos vocês. Eu vou orar ainda e depois nós encerramos. Pai Celestial, mais uma vez eu te agradeço por essa noite, por esse vídeo, Senhor Deus, pelo estudo da Tua Palavra, Senhor Deus. Por esses irmãos que foram atingidos agora ao vivo, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a Lúcia, Senhor Deus, que está se preparando para essa cirurgia tão grave, Senhor Deus, que o Senhor possa realizar um milagre na vida dessa senhora, Senhor, para que dessa maneira nós possamos começar um processo de evangelização dela, da sua irmã, da sua família, Senhor Deus. Em nome de Jesus, faça um milagre, Senhor, é isso que pedimos. Continue abençoando todos os nossos irmãos, as crianças, os nossos irmãos que são do grupo de risco, Senhor Deus. Abençoe todos, Senhor Deus, a todos nós. Nos revista, Senhor, estendas a Tua mão poderosa sobre todos nós, para que nós possamos passar essa pandemia, Senhor Deus, sem precisar contrair esse vírus, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando de nós. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso, pelo estudo da Tua Palavra. E abençoe também aqueles irmãos, aquelas pessoas que vão ser atingidos ainda por esse vídeo que vai ser compartilhado com mais pessoas. Eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém.